Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Tá rodando o vídeo, Geise, ou não? Ele deu 001 ali e parou. Vou conferir aqui. Vamos ver se tá rodando. Tá rodando ou não está rodando? Tá filmando ou não está filmando? Tá fraca a internet? Tá funcionando. Tá funcionando. Boa noite novamente, os amigos. Vamos entrando aí. Enquanto isso, eu vou replicar na página também, tá, pessoal? Na página. Vamos ver aqui, ali já 10 pessoas, a Janice, Agora sim, a achei. Conceição, muito bem, muito bem, muito bem. E agora não aparece aqui para mim. Pessoal, muitos assuntos hoje, tá? Quem gosta aí das nossas lives já vai curtindo, já vai compartilhando para atingir mais pessoas. Não é só a questão da vaidade, da felicidade que eu fico de vê-los, mas é pela importância dos temas que a gente tem trazido, né? Neste momento, obviamente, temos que falar da crise do coronavírus, né? O tema é triste, mas é o que a gente está vivendo, né? Não há como a gente falar de outra coisa, né? Como é que faz para atualizar aqui o meu Facebook? F5, tu falou? Isso. Aqui. Então hoje nós vamos falar da crise do Boa Noite Christian, Boa Noite Vinícius, Sá, Garbini, Daniel, a Rita Zanetti, olha ali, ó, Sueli Mor. Nós vamos falar da questão do coronavírus a nível nacional, de toda... Ô, Joel, meu primo, tudo bem, Joel? Uma boa noite. E vamos falar também da questão municipal, nós temos assuntos muito relevantes a nível municipal, denúncias, denunciantes e denunciados, a grande aliança, enfim, uma situação bastante complicada a nível municipal. Nós vamos falar a nível nacional. Aqui apareceu a tal da live aqui. Apareci aqui para mim mesmo. Vamos ver aqui. Vamos ver como é que faz o compartilhamento. Juliano de Sá tá mandando um abraço, tá na audiência lá da capital. Lá da capital. Capital do Rio Grande do Sul. Se a Felipa tá na audiência, pede pra Felipa compartilhar na minha página lá. Nós temos a página. A Felipa tá autorizada a compartilhar. Ela compartilha lá porque eu perdi. Consegue aí, Felipa? Ela tá na audiência. Olha aí, ó. Nós estamos perdendo para esse negócio. Aqui tá o compartilhar. Aqui. Acho que agora vai dar. Pessoal, a primeira notícia que eu separei para a gente comentar é a questão que envolve uma médica de Soledade, a Fabiane Giovanella Borges, filha do nosso querido Paulo Borges. Ela foi tema de uma reportagem do Clique Soledade. Ela está em Manaus, ela mora em Manaus há muitos anos e ela está no meio, está trabalhando, né, nessa questão da pandemia em Manaus, né, e está vendo essa dificuldade, ela relata essa dificuldade, inclusive de profissionais da saúde, o caos que está vivendo em Manaus. E aí o contraponto disso, a gente vê fake news, gente dizendo que os caixões estão sendo enterrados sem ninguém dentro, né? Isso causou mais transtorno ainda em Manaus hoje, né? Isso não está na reportagem dela, mas isso eu vi agora há pouco na reportagem do Piauí, da revista Piauí. Então as pessoas, nós temos que ter consciência do momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo a maior pandemia dos últimos anos, né? Com consequências terríveis. Hoje no Brasil foram mais 435 mortes, chegamos a 5.901, sem contar a questão da subnotificação de pessoas que estão morrendo. A subnotificação se dá nos casos, nós chegamos a 85 mil casos diagnosticados no país e a 5.901 mortes, mas ela se dá nos casos e também se dá nas mortes. Nós temos muitas pessoas com um atestado de síndrome aguda respiratória grave, né, que são pessoas com sintomas gripais e que morreram. E esse número aumentou 600%, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Então, bem, considerando o mesmo período do ano passado. Então, é muito óbvio, né, que nós estamos numa situação bastante difícil, né, Bianca? Muito difícil.
E só quem não entendeu isso no Brasil são o presidente e seus seguidores, né? O presidente ao ser informado que morreram mais de 5.400 pessoas, que era o número de ontem, ele disse, e daí? Né? Eu acho que nem o prefeito, nem um vereador de nenhuma cidade, né, jamais ia ter uma resposta dessas. Eu não consigo imaginar uma liderança pública, política, que tivesse uma resposta dessas. Eu não preciso nem comparar com a Dilma, por exemplo, a postura dela na tragédia da Boate Kiss. Né? Ela parou o que estava fazendo, redirecionou todo o governo federal para Santa Maria, para dar um gesto de solidariedade às pessoas. Nós temos um presidente que não governa, que ao invés de ajudar os governadores e os prefeitos a tomar decisão, né, nós temos um presidente que simplesmente faz de conta que não é com ele o problema. E o que a gente quer é que ele governe, ou que a gente gostaria, ou que o país precisa. Aliás, todas as lideranças do mundo inteiro, exceto ele, o Daniel Ortega, mais um ou outro, o cara da Bielorrússia, todos cresceram na crise, porque se apresentaram suas populações para fazer alguma coisa. Né? Infelizmente, o nosso presidente é o contrário disso. E essa confusão política que ele causa é própria do fascismo. Gente. A gente se perguntava anos atrás como que o Hitler teve apoio, e hoje a gente sabe como. Né? É causando essa loucura, essa desinformação, tratando as pessoas de forma a deixá-las confusas cada vez mais. Né? Nós temos um governo que só criou problema demitindo o ministro da Saúde, e hoje o ministro da Saúde disse que tem que manter o isolamento social. Hoje ele disse. E ainda previu que as mortes vão chegar a 1.000 por dia. Né? E aí hoje ele disse que está havendo um plano para a questão do isolamento social no país. Nós estamos com 2 meses da pandemia e hoje ele disse que está pensando num plano, mas que tem que manter o isolamento. Ou seja, o contrário do que o Bolsonaro fala. O ministro novo, o ministro com cara de morte aquele, né? Então, se imagina a situação do cidadão comum neste país, né? Que vê as lideranças, o Paulo Guedes falando em reformas ontem, em meio da crise da pandemia, os estados precisando de ajuda, né? Para ter leitos, para ter UTIs, para atender as pessoas, para ter força política para coordenar esse processo, os municípios. Aliás, a CNM, Confederação Nacional dos Municípios, lançou uma nota, e a CNM é bolsonarista no último grau. Eu fui na Marcha dos Municípios o ano passado com o prefeito Zé Flávio, em Brasília, e todos eles emocionados que o Brasil ia crescer, a prefeitaiada toda acreditando no governo do Bolsonaro, o Guedes discursando, dizendo que a economia ia bombar, né? E hoje a CNM não aguentou mais porque não tem como, ele larga a responsabilidade para os municípios e lava as mãos. Chegou a tal ponto que a gente não tem mais o que cobrar de governador e de prefeito, porque tu não tem uma orientação do chefe da nação. O Paraguai, gente, está em quarentena séria desde o início de março, antes de nós, uma semana antes de nós, e teve 9 mortes só por coronavírus. 9 mortes no Paraguai, país de 7 milhões de habitantes. 9 mortes. Nós estamos com 5.901. Algum engraçadinho vai dizer, mas nós temos 200 milhões de habitantes. Faça a proporção aí, tu vai ver que nós estamos, infelizmente, liderando o ranking. Vamos liderar daqui a pouco a nível internacional, infelizmente, por falta de liderança, por falta de um presidente que simplesmente diga que é sério o problema. Hoje ele chegou em Porto Alegre cumprimentando as pessoas na mão e um oficial do exército não o cumprimentou na mão, ofereceu o cotovelo. O prefeito de Porto Alegre, que é do PSDB, de direita, inclusive, ofereceu o cotovelo também, porque não dá, gente. As pessoas têm que dar o exemplo, né? E ninguém consegue ser tão irresponsável quanto esta pessoa que está na presidência do país. E aí, fora a confusão com o Moro, né? Que é parecida um pouco com a confusão em Soledade, né? Gente de confiança que começa a se encalhar, né? Nós vamos chegar no assunto soledadense, né, gente? Mas antes disso, São Paulo que está fazendo um esforço, né? Ceará, Maranhão, eu acho que todos os estados. Aqui no Rio Grande uma coisa ainda meio estranha, porque aqui ainda não chegou o forte da pandemia, mas vai chegar.
o governador dá umas ensaiadas para um lado, umas ensaiadas para o outro. Ele gosta de ser repórter e não governador, ele gosta de fazer reportagens, né? Ele fala impolutamente, assim, um peposo, disse uma companheira esses dias, né? Mas está fazendo alguma coisa. Esse estudo da Universidade de Pelotas é um estudo sério. O estudo da Universidade de Pelotas dizia que ia estourar no interior do estado. Mas mesmo assim ele fechou só Porto Alegre, coisa. Agora estourou no interior do estado, aí fechou aqui. Né? Então as coisas são muito tristes. Perguntaram ali sobre o impeachment do Bolsonaro. Impeachment do Bolsonaro, motivo jurídico, sobra, gente. Sobra. Tem na contagem aí já 12 crimes de responsabilidade, né? Não é pedalada fiscal, não é erro administrativo, é crime. É como, por exemplo, esse que o Moro denunciou, que é gravíssimo, que é de querer informações privilegiadas para si. Não é direcionar políticas públicas do Ministério da Justiça e nem a atuação da PF âmbito geral. É informações privilegiadas, como ele mesmo confessou às 5 horas da tarde, no dia 24 de abril. Ele disse: eu queria informações dos meus casos, dos meus filhos, para mim e dos meus casos. Isso não pode. Né? Isso não pode. O deputado Cherini, que mudou de discurso absolutamente, e depois eu só entendi isso, porque lembre, né, gente, eu estou escrevendo sobre a postura das lideranças locais na época da pandemia, tá? Já vou avisando, as lideranças aí que se cuidem, inclusive as minhas. Eu posso ser cobrado no futuro pelas coisas que eu estou falando, né? Mas os outros também serão cobrados. O Cherini, lembre, em poucos dias o Hélio Lodge lançou um áudio dizendo que não era para tanto, que não precisava fechar o comércio, não precisava fechar a indústria, não precisava nada. E ainda o Cherini rebateu, disse que não, que precisava, que era sério, e blá, blá. E aí, segunda-feira, agora, ele deu uma entrevista dizendo que é só tratar com aspirina, que é um anticoagulante, né? Ou seja, ele aproveitou uma pesquisa séria, empírica, mas séria, de uma médica de São Paulo, né, sobre anticoagulante, e já transformou o anticoagulante na AS normal e uma colher de mel e está curado o coronavírus, segundo o deputado Cherini. Eu fiquei matutando, mas o que tem? Aí no outro dia eu descubro, o Mourão vem e abre o jogo. Não, nós estamos negociando com o Centrão para não dar impeachment. Se agarraram no Centrão. Quem é Centrão? Vamos dar nome. PL do Cherini, do Valdemar da Costa Neto, lá do Mensalão, tá? PL, MDB, velho de guerra em todos os governos, MDB da Marilda, tá? MDB da Marilda, do Sartori, né? Vamos dar nome aqui em Soledade também, né? PP, né? Várias lideranças aí, não precisamos nem comentar, né? Todo mundo conhecido. PTB, do Roberto Jefferson, né? E aí o Cherini muda, né? E aí, sabe quanto tem de pacote de investimentos no governo federal, na ida do Centrão para o governo? 10,6 bilhões. Está nas notícias aí de todos os sites, tá? Então aquele discurso da velha política, não faz conchavo, não sei o quê, rompeu com o Moro para se aliar ao Centrão, gente. É isso. É isso. Né? Vai levar ainda metade da bancada do PSL. Já foram lá pedir bexiga para ele segunda-feira. Então essa é a situação no governo federal. Enquanto isso, São Paulo com 90% dos leitos de UTIs ocupados, nós aqui na região beirando os 80% em Passo Fundo, Lajeado já não tem mais leitos disponíveis, né? Enfim, a situação terrível. E aí o Cherini anuncia uma emenda para o hospital aqui de R$1 milhão. Pode ser que seja a emenda dele já, dentre os 15 milhões que ele tem para distribuir, pode ser que já seja nessa negociata aí do MDB, do PL, do PP, do PSD, do PTB, do PEN, do PTN e do PHS, que são os partidos do Centrão que estão se aliando aí. E inclusive o PL, sabe o que o PL quer? O PL quer aquela secretaria especial, deixa eu ver o nome daquela secretaria. Secretaria de Vigilância em Saúde, o Valdemar da Costa Neto pediu. Tá? Que é aquele do Wanderson, que é um técnico que sobrou do Ministério sobrou, que eu digo que ainda permaneceu, que era do Ministério do Mandetta, tá? Então ele quer ali botar um cargo político ali no Ministério. Esse é o governo técnico que tem a Damares, que tinha o Moro, que de direito conhece muito pouco, mas de política bastante, fez bastante política, sempre na hora certa. Talvez agora ele tenha errado o pulo, né? Porque o Lula avisou ele, né? Depois que tu não for mais último, vai ser cuspido fora.
que é assim que o fascismo age. Foi assim até historicamente com o Lacerda lá, quando fez todo o gritedo para derrubar o Getúlio. Mas depois foi cuspido pelos que o sucederam também, né? É assim, infelizmente essa é a realidade. Bom, já falei da Fabiane, né? Para quem aqui da região, quem duvidar, gente, aí não está tendo mínima postura séria. Porque a Fabiane é uma pessoa conhecida aqui, é minha contemporânea, o pai dela é dono do jornal aqui. Ele deu um depoimento também no Facebook, procura lá do Paulo, meu amigo, Paulo Borges. Né? Se alguém duvidar do que está acontecendo em Manaus depois do relato da Fabiana, alguém daqui de Soledade, bom, de qualquer lugar já tem que ter um certo problema psíquico, né? De estar com o vírus do fascismo, né? Porque sobraram os fascistas e os ignorantes. Não tem como. Está dando aí 20%, 30% da população. Inclusive, meus amigos e minhas amigas estão gostando da live, curte, compartilha, depois chega na nossa página também, né? No Facebook. Mas aqueles que bolsonaristas vão escutar o Olavo de Carvalho, vão escutar né? Vão lá, cada um na sua vibe, né? Porque não há ponte de diálogo possível republicana, né? Dessa forma, tá? Nós também, antes de falar da questão municipal, ainda tem a questão estadual na questão do dia do trabalhador e da trabalhadora, né, gente? Amanhã não é dia do trabalho, é dia do trabalhador e da trabalhadora. Nós tivemos uma perda do CEPERS, o CEPERS perdeu no STF a questão da inconstitucionalidade da reforma da Previdência que o Leite aprovou com votos do MDB, do PSDB, do Edson Betim, tá? Que é bolsonarista, mas está afiliado no PSDB, pré-candidato, né? A Marilda, do PMDB, do MDB, do PSB, do meu amigo Manirzene, também, né? Do PP, enfim, todos esses que estão no governo do Eduardo Leite, e há uma redução que chega, na prática, essa reforma trabalhista há uma redução do salário dos professores que chega a 14%. Esses são os fatos. Ele começa em 7,5% e vai numa escala até 14%. Então nós temos pouco que comemorar amanhã, não só as professoras, mas os trabalhadores em geral. Desde o golpe de 2016 a gente só perde. A gente perdeu na reforma da Previdência, onde todos esses aí estavam organizados e articulados, né? A gente perdeu na reforma trabalhista durante o governo Temer, onde todos esses aí estavam organizados e articulados, e a gente vem perdendo dia a dia no governo Bolsonaro, e cujo ápice é esse desgoverno na pandemia, né? É absurdo, porque nesse momento, inclusive, as pessoas com qualquer nível de empatia, elas estão fazendo alguma coisa. Qualquer prefeito. Eu tenho divergência, o prefeito Espumoso hoje está entrando com o mandado de segurança de novo para fazer política ali, em Espumoso entrar com o mandado de segurança contra o decreto do governador que ele já entrou esse dia e perdeu. Mas eu reconheço, ele está tentando, ele orienta, ele fala, ele bota a secretaria para funcionar, né? Agora tu tem um presidente que não ajuda, né? Aí como é que tu vai agir num momento desse com mais do que os prefeitos estão agindo? Fazendo seus decretos, comprando briga com as elites locais, comprando briga com o comércio, com os pobres, inclusive, do lugar, porque isso afeta emprego, afeta pequeno comerciante. A maioria dos nossos empresários são pequenos, precisam de apoio, né? E aí tu não tem o subsídio e tu não tem políticas que atendam o pequeno empresário e que atendam os mais pobres, porque os R$600, além de ser insuficiente, ele não está chegando, é burocrático, é um inferno, né? E quando chega, já chega atrasado, as pessoas já estão devendo. É diferente do que se fez no Paraguai, na Argentina. Nem vou falar do que se fez em Portugal, né, gente? E aí sim, é endividar, sim. São 20% do PIB os estados estão se endividando para salvar a vida do povo e para salvar a sua própria economia. Porque é isso que a gente está falando, do Estado salvar o seu povo. Alguém vai dizer que é pouco, 5 mil mortes? São 10 mil ao certo, se nós contar tudo, né? A gente já vai se descobrir que é muito mais. Mas tudo bem, deixa por 5 mil, se fosse familiares. E se a gente pudesse, em vez de 5 mil, ter perdido, que nem na Argentina, 100 e pouco, 124 parece que é. Não seria melhor, menos ruim? Mas lá tem presidente. Aliás, o presidente de lá está super bem avaliado. Aliás, todos os líderes, incluindo a Angela Merkel, que nunca foi muito popular,
tá batendo 80%. Por quê? Porque fez políticas de atender o seu povo nesse momento triste da vida. Né? Alguma coisa, Geise? Vitor Malage. Ô, Vitor, direto de Florianópolis. Goebbels dizia, acho que é assim que lê. Goebbels, o ministro do Hitler. Uma mentira contada 100 vezes torna-se verdade. No neofascismo, em tempos de fake news, trata-se de dizer uma mentira 100 vezes e de 100 formas diferentes. A orientação é uma estratégia. A desorientação é uma estratégia eficaz. É uma estratégia, é uma propaganda. Mantém o seu exército em combate, né, Vitor? Grande abraço, Vitor. Mantém o seu exército em combate. Parece que ele quer ser líder de torcida, né? A proposta do Bolsonaro não é ser presidente, é ser líder de torcida. Vamos lá, imito e ser ovacionado com aqueles caras ali dos 30%. Que está diante desses grupos que eu falei, infelizmente. Porque quem não viu ainda, eu vi vários amigos desistindo, desde da renúncia do Moro até no Idaí. O Idaí também pegou forte. Porque... Gente, pega os vídeos da postura da Dilma. Eu sei que tem muita gente que não gosta da Dilma, mas veja, ela chorou verdadeiramente. Ela veio para Santa Maria. Pega a postura do Lula quando aquele avião explodiu lá em São Paulo, que morreu inclusive o ex-presidente do Inter em 2007, se não me engano. Ninguém falou uma bobagem. Quando caiu o avião da Chapecoense, tá dando quantos aviões da Chapecoense por dia aí? Né? Foram, acho que 40, 50 pessoas no avião da Chapecoense. Nós estamos falando agora de 435 pessoas por dia. 400 pessoas por dia. Vai chegar até domingo talvez a 1.000 pessoas. Né? Então nós precisamos de solidariedade, de força, nós precisamos de políticas públicas que atendam a população. E nós não temos um presidente, então não há como combater o vírus sem combater o Bolsonaro. Não há possibilidade. É o que, infelizmente, é o que tu pensa como um governador e como um prefeito. Eu tenho que fazer tudo isso, articular, ver o povo que está passando fome, os empresários que são pequenos, que não conseguem se sustentar. Porque imagina um empresário pequeno aí que tem um aluguel de 5 mil aí no centro, Léo. Né? E que vai ter que fechar e que não vai vender, que não vai... Meu amigo Leão que está acompanhando, uma boa noite, Thiago Ferreira. Né? Enfim, e aí? E o prefeito tem que estar pensando isso tudo sozinho, o governo federal, que é quem tem grana, que é quem pode fazer dívida, que é quem pode liberar recurso, fica se encolhendo. O Guedes chegou a falar em reformas, em agenda das reformas, que é para pressionar os funcionários públicos. De novo, mais uma vez, funcionário público para eles é o grande caos. Então, nós já vamos chegar aqui num debate sobre funcionalismo, CCs, denúncias e etc. Né? Mas esses caras estão malucos, né? Prefeito Gilson Paz ali de Tiúco também nos acompanhando. Boa noite. Algo mais aí, Geise? Marcos Branco. Ô, Marcos. Só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Parabéns, Alisson, com política inteligente. Obrigado, Marcos. Obrigado por acompanhar. Obrigado. Ô, Jesus Maciel, meu amigo ali também. Pois é, gente, essa é uma situação, a gente tem que discutir tudo na sociedade, mas com respeito, obviamente, quando a gente vai discutir, por exemplo, tanto na política, não é uma grenalização, é de ver quais as políticas que estão certas. Semana passada eu falei que pastores, padres, lideranças de toda a ordem, neste momento tem que se posicionarem. O prefeito diz, morre 5 mil pessoas e um presidente diz, e daí? O que eu tenho a ver com isso? E as lideranças locais? Não faço milagre. Sou Messias, não faço milagre. Mas o que é isso? Mas um prefeito que se morre uma pessoa atropelada. Nem, infelizmente, essa semana teve um acidente de trânsito. Parece que não foi do acidente que a pessoa faleceu. Mas se fosse perguntar para o prefeito, ele ia dizer, e daí? Não, ele ia dizer, não, minha primeira coisa, minha solidariedade aos familiares. Vamos ver se foi alguma política de trânsito. Não é o caso, tá, gente? Não é o caso, mas só dar um exemplo, né? Uma suposição, né? Vamos ver o que a gente pode fazer para amenizar essa dor ou para fazer com que não aconteça mais, né? Infelizmente, a gente vê o governo federal abandonando. Isso é um relato da CNM, a Confederação Nacional dos Municípios do Brasil, que é bolsonarista, era bolsonarista até ontem. Então, o de ontem para cá não aguentaram, tiveram que lançar uma nota. Everaldo Silveira Silva.
Ô, mestre Everaldo. Boa noite, meu amigo Alisson, tudo bem? E daí, cadê as políticas públicas? Que até agora nada. O que é preciso acontecer para que as pessoas acordem? Olha, assim, eu não sou, Everaldo, acho que muitas coisas, né? Primeiro, as políticas públicas elas foram sendo dilapidadas, inclusive na saúde, né? Não esqueçamos que o Mandetta era contra os mais médicos, que eles não fizeram o revalida, que podia ter muito mais médicos brasileiros formados no exterior e estariam aqui, que é revalidar o curso, né? Nós poderíamos, isso são cerca de 3 mil médicos, mais 4 mil do mais médico, poderia ter 7 mil médicos a mais no país hoje. Era isso que o Ministério da Saúde devia estar pensando, como fazer isolamento social, como dar uma orientação, como aumentar o número de leitos, mapear o Brasil, mas a gente está lá totalmente perdido, né? Não há nenhuma política, porque leitos, gente, não quer dizer mais saúde, tá? Agora, num momento de pandemia, tu precisa de leitos. Tu veja que Portugal é um dos países que tem poucos leitos lá na Europa, que tem menos. Tem menos não, mas dos que tem menos. Né? Tem menos que a Espanha e menos que a Alemanha. E conseguiu combater a epidemia de forma considerável. O Paraguai, gente, tem muito menos estrutura que nós de saúde pública e está combatendo. Né? O Vitor lembra ali 1,2 trilhões para os bancos. Liberaram para os bancos, mas por incrível que pareça, está servindo só para especulação. Por incrível não, né? Agora eu forcei, né? Está servindo para especulação, Vitor, porque não chega para as pequenas empresas, não chega nos pequenos comércios, não chega para os nossos empresários que mais precisam, nem para os nossos empresários, que dirá para os nossos trabalhadores e trabalhadoras, né? Ainda sobre o Moro, gente, para não ficar sem falar, né, gente? Tem um pedido de pensão do Moro que ele confessa. Pedido de pensão. Eu aceito ser ministro, quero o ministério para mim, quero uma pensão se acontecer alguma coisa. Mas que isso, gente? Mas isso é corrupção deslavada. E não tem isso do Lula. Tiveram que inventar uma atribuição de um apartamento, porque não tem um fato, não tem uma fala, não tem uma gravação, não tem nada. Né? Mas dele tem, ele dizendo, eu pedi. Só o fato de pedir já seria crime, porque daí tá tipificado na corrupção, ativa e passiva. Né? Ali, pediu. E o outro deu. Né? Ou pelo menos é o que ele disse, que deu, que tinha essa garantia. Né? Outra pergunta do Everaldo. Vamos lá, Everaldo. Outra pergunta, só para refletir. Por que a Dilma não pode nomear o Lula para ministro e o Bozo quer porque quer nomear esse tal de Ramagem? Que país é esse? O Lula, gente, ontem eu vi a Carla Zimberli lá, aquela que prometeu a vaga no STF pro Moro, que também cometeu o crime, prometeu a vaga no STF pro Moro. Né? Ela disse que o que aconteceu com o Lula, que o Lula estava próximo a ser preso, não sei. O Lula não era nem denunciado, não era nem investigado formalmente quando não pôde assumir a vaga de ministro-chefe da Casa Civil no governo da Dilma. Nada. Lembre que a condução coercitiva foi depois e na condução coercitiva não havia inquérito contra o Lula. E a condução coercitiva já foi uma aberração jurídica. O Lula não foi intimado, não foi convidado, não foi nada pela Polícia Federal. Ele sofreu uma condução coercitiva do nada. Estava em casa às 6 horas da manhã dormindo. Reviraram toda a documentação dele, não acharam nada, não acharam nenhum documento, nenhuma gravação, nada. Nem um zap, como fez o Moro ali, um printzinho, como fez o Moro, né? Que agora print é prova, né? Do Intercept daí não é prova, né? Mesmo que diga lá, que demonstre comprovadamente o conluio entre a acusação e o juiz, no caso, e o Estado juiz na época. A Ana Vasconcelos, será que ele mostra o exame? Pois é, tá todo mundo nessa dúvida, Ana. Boa noite. É uma situação, né, tia? Hoje os caras do Exército ali em Porto Alegre não quiseram dar a mão para ele, né? Ele queria lá abraçar os mito lá. Mas o cara do Exército quer ver o exame, né? Enfim, é muito provável que ele tenha contraído, porque a segurança que ele tem de que não vai acontecer nada com ele é de quem já teve, a maioria das pessoas é assintomático, e aconteceu. Tem mais essa gravação do filho dele hoje, que eu demorei para entender, porque eu sou da boa fé, demorei para entender.
Eu acho que se tu for ver lá, tu vai se indignar mais ainda. O que ele chama de 04, né? Uma pessoa que chama os filhos pelo número, né? O mais novo, rapaz. Né? É triste esse perfil da pessoa. E ainda eles falam de família. Essa gente fala de família. Essa gente fala, né, em ética, moral, bons costumes. Essa gente que trata assim as pessoas, que não tem respeito pelas pessoas, que não respeita a morte das pessoas, fala em ética e moral. Né? É triste o momento em que vivemos. O Myron Horn. Ô, Myron, tá sumido, Myron? Boa noite. O único governador que eu vi cobrar UTIs com respiradores foi o governador da Bahia, que por coincidência é PT, Rui Costa. Tá fazendo um bom trabalho lá, o Rui Costa tá se mobilizando, mas é isso, além de fazer, né, mano, o cara tem que brigar com o ministério que deveria ajudá-lo, brigar com o presidente que deveria ajudá-lo, né? Falou do PT, o próprio Dória tá tentando em São Paulo, mas aí tu tem um presidente contra, o Estado conservador já diminuiu para 48% só as pessoas com adesão à quarentena em São Paulo. O que já está acontecendo? Já está aumentando o número de casos e de mortes, né? Então nós temos aí exemplos de alguns. O Flávio Dino comprou respiradores e para receber teve que entrar na justiça contra a Receita Federal do Brasil, amando do Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro essa semana foi dar tiro de tarde e outro dia foi receber o PSL, os 24 deputados, para tratar de cargo no governo. No outro dia foi negociar com o Centrão e outro dia foi negociar com as igrejas o não pagamento de 1,4 bilhões, parece que é 1,4 bilhões, não tenho certeza do valor, de débito com o fisco das igrejas. No meio da crise da pandemia. Fica difícil, né? Matheus Demarco. A necropolítica de fake news da deputada do PSL causando terror psicológico nas famílias que estão, de forma bizarra, enterrando seus entes. Um estrago psicológico sem precedentes. Sim, causou uma confusão lá. Boa noite, Matheus. Comandante Matheus, presidente do nosso partido. É triste isso, né, Matheus? E eles não param. Aquele gabinete do ódio o dia inteiro produzindo fake news. E se propaga de um jeito, né? Eles são hoje menos de 30%, porque deu uma queda considerável de sexta para cá, tá? Mas eles conseguem, né? Daí tu tem que ir lá perder uma hora do teu dia para ver se aquilo é verdade ou não, né? E isso causa confusão. Agora tu imagina a pessoa do povo que não consegue, né? Ter acesso à informação, ter uma internet para ir pesquisar, ou mesmo saber onde pesquisar, os sites certos, corretos, né? Enfim, causa uma confusão. Imagina para uma pessoa que chega, não, estão enterrando com o vazio, isso aí é mentira da Globo. Não dá, né? Não dá, fica difícil, fica absolutamente difícil, né? Nós estamos falando de muitas e muitas mortes. Boa noite, doutora Claridê. É um prazer tê-la conosco aí. Eles estão fazendo de tudo para o pessoal não conseguir ter acesso a esses 600 reais, né? Isso é terrível. Os 600 reais, algumas pessoas eu ajudei, olha, realmente é uma jornada. Uma jornada e no escuro. Às vezes tu tem que ficar numa sala de espera onde tu não pode desligar o teu celular, sair da tela. Aí tu imagina as pessoas com uma internetzinha ali, quando tem, né? Porque a pessoa não tem dinheiro, por isso que ela tem que receber os 600. Exato. Vitor Malagi. Ô, Vitor. Onde estão os 1,2 trilhões de reais? Eu comentei já. Porque já? Eu li aqui. Às vezes alguns eu consigo ler aqui, gente. Porque é com o celularzinho que a gente faz a live, né? Então, às vezes a gente consegue, às vezes não. Tá? Alguém falou ali sobre o pedido de pensão, se morrer. Tá? É bonito, é poesia, mas não é ilegal. Quando a gente é mortal, assim como eu, a senhora e os outros, a gente tem a previdência, ou pública, né? Ou uma previdência privada que a gente paga, ou um regime próprio da previdência, a gente é funcionário público. E é isso que fica para os nossos familiares, para os nossos filhos. A gente não pode dizer assim, não, então eu vou lá, mas daí tu me dá. Nem os policiais que trabalham com isso têm alguma pensão especial para isso. Eles têm a pensão do regime próprio de previdência deles, no estado, por exemplo, né? Cada estado tem o seu regime e tal. É isso. Por isso que o que o Moro fez é ilegal, sim. E bastante ilegal. É corrupção, é tudo que ele falava dos outros. Aliás, tudo que eles falavam dos outros acontece com eles, né? O Moro falava isso dos outros, aconteceu com ele.
O Bolsonaro, os bolsonaristas e tal, falavam da família do Lula, sobre a qual não se achou nada. Grampearam até conversas íntimas lá, da esposa, dos filhos do Lula, tudo. Botaram áudio por tudo que é lado. E nada. A família que tem, a familícia, que envolve interesses públicos e privados, é a do Bolsonaro, que inclusive que é o chefe da Polícia Federal para acobertar os seus crimes. E isso não é eu que estou falando, Sérgio Moro está falando e todo mundo sabe. Quem não sabe é porque não quis saber, né? Daí, se não quiser saber, vai lá ouvir o Olavo de Carvalho, tua na boa, pega, bota ali, fica ali ouvindo e seja feliz, né? Vai lá e se contamina com o vírus, porque tu acredita na tese do Osmar Terra, né? Agora não esqueça que ao transmitir isso para outras pessoas, tu está cometendo crime, né? Esse é um grande problema. Boa noite, Chayane Pilate. Renata Silveira Ruda. Perdoar dívidas da igreja no momento desse, enquanto as pessoas passam dias e horas suplicando por R$600 que mal vai dar para comer. É isso aí, Renata. Essas são as agendas do presidente da República. Não tem um prefeito, gente, que esteja com agenda dessas. Os prefeitos estão com agenda para o bem e o mal, tomando decisões certas ou erradas, né? Eles estão atendendo o seu povo, certo, com posturas mais corretas ou menos corretas, mas estão atendendo. Agora, a pauta de um presidente ir lá com o R.R. Soares, um bagaceira daqueles, gente. O cara que fica pedindo dízimo nesse momento. Tá lá, a reunião com o R.R. Soares, foi na segunda ou foi na terça, para ver disso aí, Renato. Né? Quando nós tínhamos que estar debatendo, ao invés dos R$600 mais, liberar os 600 de uma vez, ver uma forma de salvar a economia, injetar dinheiro público na economia, sim. O Thiago ali me falou, que o pessoal lá na Vila das Fontes está assistindo, o Flávio, o Titio, né, o suplente de vereador, o Flávio, né, um abraço ali de todo o pessoal, uma minha gloriosa bairro das Fontes, né, na Vila. Eu até gostei que o Thiago falou Vila, porque é assim que eu gosto, na Vila do Vila, né. Uma boa noite para vocês aí. Adri Stangler. Depois dessa da pensão, fiquei pensando, será que o Moro tem provas ou só convicção? Hoje ele reiterou que tem provas, né? Vamos ver o que ele chama de prova, porque depois daquela que ele tirou uma foto de um calendário para provar o dia o dia que ele estava acontecendo alguma coisa, né? Ele tirou a foto do calendário, né? Não sei, Adriana. Obrigado pela companhia aí. Essa da pensão é gravíssima, gente. E ele falou, ele confessou. Quando o outro é crime, quando ele não é crime. Aí não dá, né? Aí fica absolutamente difícil, né? O Bolsonaro também, quando os outros é crime. Se fosse a Dilma interferir na Polícia Federal, que nunca interviu, você imaginou em crise de mensalão, ou crise da Petrobras, Lava Jato, o Lula ou a Dilma ligar para alguém da PF pedindo informações? Já imaginou, porque tá todo mundo grampeado ali, por aquele lavatismo ali. Já imaginou o que seria e implodiria? O Moro gravou uma conversa privada do Lula e Dilma que não dizia nada demais e ele negou informações ao STF. O Gilmar Mendes já disse que se tivesse todas as informações que ele tinha, não teria dado a liminar, porque tinha vários telefonemas e várias gravações mostrando que o Lula não queria assumir, que foi convencido para tentar salvar o mandato da Dilma. E aí nós chegamos nesse momento. É isto sobre esta parte da live. Já falei dos professores, o Eduardo Leite e seus partidos que o apoiam, com representantes aqui no município. Vamos para a questão municipal. É isto? Pois bem, gente, a questão municipal, o que aconteceu durante o final de semana? Um servidor chamado Cláudio Balestrério, vou falar o nome dele, porque não estou falando mal dele nem nada, né? Não estou falando bem também. Nem mal, nem bem, nem nada. Estou falando os fatos. Inclusive, ele me marcou em algumas publicações, marcou a mim, marcou o Manir, marcou o Edson Betim, os 3 candidatos, pré-candidatos de oposição ao governo atual, que faz parte da Marildo, que foi sua chefe nos últimos 7 anos. Né? Vou ler aqui o que ele escreveu. Para mim, hoje é o começo do fim de um governo. Eu apoiei este governo desde 2013 e estou saltando fora. Não tem como apoiar alguém que deixou de pensar no seu povo e pensa somente no que trará benefícios políticos. Já vi isso num passado recente e não concordei. Aí mudei. Nunca tive preço. Sempre tive valores éticos e morais que vieram de berço. Não sou ingrato. Sou pela coisa certa, do jeito certo e de forma certa.
Esse foi um dos posts dele. Tem vários outros, tá? Desde gato lá na luz do parque a tantos outros, né? Tem um muito sério que eu vou ler também depois, que é sobre nomeações. Então ele passou ali no final de semana vários posts desses, né? Me marcou na segunda-feira, inclusive tem aqui, ele escreveu: alguém sabe me informar como eu entrego uma denúncia ao Ministério Público, pois em razão da pandemia está fechado. Teve um que ele marcou, inclusive, pessoas que trabalham no fórum, né? E enfim, se esperava uma denúncia, uma manifestação, eu esperava, do prefeito, da vice-prefeita, pré-candidata a prefeito, né? Com boa chance de eleição, como diria o Olívio, o cavalo do comissário, né? Quem está na cancha primeiro, né? Está na cancha primeiro, com espaço privilegiado. Esperava uma manifestação, né, contrapondo as denúncias ou dizendo que se estava apurando, ou alguma coisa nesse sentido. Pois bem, na segunda-feira não houve manifestação, nem do prefeito, nem da vice. Na terça também não. Na quarta-feira, que foi ontem, ao inverso disso, teve uma nota de esclarecimento do Cláudio. Tá ali, tá na internet. Lá. Os outros ele apagou, mas eu tenho print, né? Eu não, a cidade toda tem, né? A cidade toda não. Quem tem Facebook, se interessa e viu, porque ele marcou várias pessoas que têm Facebook de alto alcance. Marcou o Manir, por exemplo. O Manir compartilhou, tá? Comentou. A presidente dos sindicatos municipais comentou, né? Várias pessoas, né? Enfim, aí ele veio dizer o seguinte, que vem a público esclarecer referente a postagens que fiz recentemente. Afirmo que não foi meu objetivo expor ou ferir ninguém. Bem como informo que todos os fatos narrados nas redes sociais, ainda que hoje eu tenha certeza absoluta que não foi a forma mais correta de expor, também acho que não foi, concordo, estão sendo apurados e devidamente verificados, mas não disse por quem. Isso já é um problema. Quem está apurando? Né? E com relação às demais opiniões, ele também comentou em vários dos seus próprios posts e em outros, que eu tenha manifestado, reitero que se trata de opiniões particulares. Sim, óbvio, a nossa opinião ela é particular, ainda que ela possa causar danos a alguém, e é por isso que a gente não pode emitir todas as opiniões, tudo que pensa sobre uma pessoa ou sobre qualquer coisa, porque o nosso direito vai até onde vai o direito da outra pessoa. Está bem, está igual o ministro da Saúde aqui, dizendo o óbvio, né? Se aumentar os casos, daí significa que aumentou, né? Publicados na minha página pessoal e que cada um tem forma de pensar enquanto gestão pública. De fato. Reitero meu pedido de desculpas às pessoas que possam ter ofendido, mesmo que de forma indireta, mas não disse quem que se ofendeu. Eu não me ofendi, por exemplo. Né? Eu fiquei curioso, mas não me ofendi. Não sei, de repente o Catânio de repente se ofendeu, a Marilda de repente se ofendeu, mas a Marilda não disse nada e o Catânio também não disse nada. E o que mais me chamou a atenção, tem uma denúncia aqui que é muito grave. Eu considero grave. Né? Que ele, vou ler também, para não ter. Né? O Alisson disse que ele disse. Não, é o que ele disse. Né? Só o que ele disse. A gente tem que tratar com seriedade as coisas. Apesar dos números, porque ele replicou uma notícia do Manir sobre os gastos com funcionarismo, os investimentos, eu acho que é investimento, o Manir acha que é gasto. Nós temos diferenças, tá, Manir? Apesar dos números serem impactantes, este não é o maior dos problemas. Se você estudar as nomeações realizadas somente em 2019, você verá o tamanho das irresponsabilidades cometidas, inviabilizando o município por 10 anos, no mínimo. Somente no centro administrativo tem setores que não têm onde todos sentarem. Ainda, nomeações de pessoas que ficaram até em último lugar. Se for na lista e for necessário, isso não teria problema. Agora, se não é necessário, como ele completa dizendo que foram até cedidos, justificadas como de necessidade, que depois os mesmos servidores foram cedidos. Aí começa a ter um problema. Como gestor público de formação, posso falar e comprovar, palavra dele, não é minha, a tamanha irresponsabilidade com as nomeações, o que levará em 10 anos soledade ao caos. Com o FAPS, o Fundo de Aposentadoria e Previdência Social, outro dia venho falar sobre outros tópicos. E aí tem as outras denúncias e várias outras. Aí.
Bueno, gente, tem uma diferença aqui entre a crítica que ele faz e a crítica que o Manir faz e o Edson Betim tem feito. Ah, tem muito CC, tem muito gasto com a Folha. Não, ele aqui aponta onde? Nas nomeações, que de 2019. Antes, em uma outra, ele fala CCs. E ele diz aonde? Que seriam lá na imprensa. Né? Porque, por exemplo, o Manir, eu discordo frontalmente, tem gasto aqui com 2 milhões e 500 mil com a Folha. Tá, mas daí? Vai cortar onde? Vai cortar em pessoal que trabalha na saúde agora? Vai cortar em creche? Vai cortar professor? Vai cortar o pessoal das obras? Não, tem que dizer aonde. Aqui na denúncia do Cláudio é muito sério, porque as nomeações não seriam necessárias. E aí tu pode ter o uso indevido da máquina pública. Uma outra pessoa veio e disse, não, mas a pessoa para ser nomeada tinha que se filiar. Não, tinha que se filiar no partido. E aí tu tem o uso indevido da máquina com fins eleitorais. E aí que eu acho que os vereadores têm que se antenar. Artigo 32 da Lei Orgânica. Tem que ser investigado esse silêncio do servidor de segunda para frente. O que houve que aconteceu o silêncio? O que aconteceu? Na minha modesta opinião, minha sugestão aos parlamentares, se fosse parlamentar eu entraria, porque eu acho que cabe, um pedido de CPI, artigo 32, inciso 33 da Lei Orgânica Municipal. Nós temos aí, sim, um possível crime, né? Possibilidade, obviamente, porque ele disse, depois apagou, mas disse. Porque se houve nomeações não necessárias, e elas têm que ligar um no outro, não necessárias, e isso tinha objetivo político, eleitoral, nós estamos diante de uma causa muito séria. E isso precisa ser investigado. Eu não... Cabe uma CPI, o Christian disse. Cabe uma CPI, na minha modesta opinião, cabe. Tu tem um fato determinado. Né? Pode ser que tenha mais, porque eu estou dando importância para este ponto da denúncia, mas pode ter outros pontos. Né? Como eu falei, foram vários posts dele. Né? Inclusive ele diz aqui que ia registrar o Coelho, não sei se ele registrou. Na nota ele diz que estão sendo investigados, mas não diz por quem. Só falta ser por uma comissão interna lá na prefeitura. Daí não dá, né? Não dá isso aqui. No momento que ele publicizou dessa forma, nós temos o dever, os vereadores. Eu não posso, né, pedir uma CPI, mas os vereadores podem. Bianca Spinelli disse: os vereadores estão surfando na maionese. Eu não sei se é isso, né? Eu não gosto de brigar com o vereador, porque eu já fui vereador, sei que não é fácil, né? Mas eu entraria, eu acho que tem que entrar com pedido de CPI, ou um pedido de explicação, ou convocar esse servidor para uma sessão na Câmara e ser ouvido, para ver por que. A minha angústia é, por que silenciou? O que ele sabe, ou o que sabem dele, ou o que aconteceu, qual foi o acordo? Porque nós temos uma eleição, tem um problema jurídico, que eu estou falando, tem um problema político. Qual a relação? Se a Marilda for eleita, qual é o papel dele no governo? Nós vamos estar elegendo ele, que parece que tem gerência sobre a Marilda, me parece, porque até ontem ele falava pela secretaria, né? Estava dando entrevista, estava defendendo o governo aí na internet toda hora, dizendo que tinha política de geração de emprego e blá e blá. De um dia para o outro não tinha mais nada e era só interesse político e tal. Eu quero saber por que desse silêncio. Né? Se essas pessoas nomeadas têm alguma relação com o MDB, os vereadores é só pegar a lista dos nomeados e a lista no cartório eleitoral do MDB, ver se há alguma correspondência, se as pessoas de repente lembram, né? Viraram fãs do Temer e se filiaram ao MDB meio que subitamente, no caso. O Christian escreveu: pois é, as autoridades não vieram a público, quem cala consente. Não falaram nada. Eu sinceramente eu esperava, não, na segunda o Catânio vai responder, a Marilda vai responder e a vida segue. Mas aconteceu algo absurdamente fora da minha capacidade de previsão. Ele se retirou, apagou as postagens, sorte que a gente tinha print, né? E vem e pede desculpa ainda. E aí eu começo a desconfiar, tanto do ponto de vista político, ou seja, nós vamos eleger
de repente, uma prefeita que tem essa relação não explicada, conservador, que detém poder, né? Nós estamos falando de alguém que tem uma função gratificada, né? Um agente político, era até poucos dias, né? Parece que trocou lá o chefe do Banco Empreendedor, mas era ele, né? E ela, nós vamos estar elegendo ele ou ela? Essa é a minha dúvida política. As minhas dúvidas jurídicas são essas que eu falei, tem que ser investigada essa relação, é uma acusação muito grave. Aliás, ele fala aqui como alguém que tem conhecimento de causa, e ele é uma pessoa muito inteligente, eu conheço ele, eu trabalhei lá na prefeitura, trabalhei perto dele, é uma pessoa inteligentíssima, né? E ele fala, eu sei do que eu estou falando e vai comprometer por 10 anos, mas então tem que me dizer aonde, por quê, quais os lugares, quais os cargos que foram chamados e não eram necessários. A Bianca Spinelli escreveu, possivelmente quem tem interesses deve estar investigando. Pois é, mas eu não sei, preciso de uma investigação séria, e é por isso que eu estou achando que os vereadores têm que se mexerem nisso aí. Os vereadores da situação, se quiserem explicar, bueno, vão lá e expliquem, né? Mas tem que ser convincente, porque eu sinceramente, para mim, é o fato político mais relevante dos últimos tempos, porque ele demonstra uma coisa que eu nunca vi. Eu já vi mudar de lado, virar de fio e sair atacando e falando, mas daí, né, como o Moro tá fazendo e o Bolsonaro, né? É mais normal. Agora sim, vira o fio, pá, fala mal de todo mundo. Fala mal de todo mundo não, né? Faz uma série de denúncias, vamos ver, né? Essas que eu relatei e outras. E aí, se cala e pede desculpa quando chega em casa. Mas quem é pai de quem nessa situação? Ou denunciantes e denunciados fizeram um acordo? É o que politicamente conclui. O Manir, e agora passaram a fazer postagem a favor da administração. Pois realmente é indignante, né, Manir? Eu acho, não sei qual é a tua opinião sobre isso, mas eu acho que a Câmara de Vereadores deveria se manifestar, no mínimo convocando, né, para se explicar. Tem uma coisa, e pegando os dados, indo atrás de quem foi nomeado, fazer essas ligações, né? Ele disse lá, numa postagem sobre CCs, né? Eu sabia onde que está sobrando CC. Porque o CC é chefia assessoramento, não é muito difícil. Eu não sou contra CC, gente. Eu já fui CC, sou CC lá em Fontoura, não tenho nada contra. As pessoas trabalham, se dedicam. A questão é aquele que não precisa, que não é necessário. Servidor público, eu sou a favor também, gente. Essa história aí de ficar só batendo em servidor, porque a folha de pagamento, não precisa de servidor para atender o povo. Nós estamos vendo hoje no Brasil, quem é que vai atender? O SUS que está atendendo as pessoas. Né? Quem atende as crianças nas escolas são servidores públicos, são professoras, professores. Esses que atendem nossas crianças nas escolas, da maioria esmagadora da população. Né? Então, eu não tenho nada com servidor público, pelo contrário, quero que tenha mais servidores para atender mais e melhor o povo. Matheus Brizola. Grande Matheus. Muitos comentam sobre os escândalos nacionais, alguma pouca coisa estadual, mas as mutretas locais sempre colocam panos quentes e acaba ficando por isso mesmo. O deixa disso. Sempre vence aqui na nossa cidade. Um dia, quem sabe, acabe isso, amigo Alisson. Exato, estamos aí para trabalhar nessa questão. E assim, de forma muito tranquila, gente, sem lavajatismo aqui, sem exagerar, sem nada. Há um fato que não fui eu que criei, tá? Foi outras pessoas que criaram, foram os amigos ali, entre amigos que criaram, né? Que é muito sério, Matheus, muito sério, grande companheiro Matheus, né? Do brizolismo aí, do qual pessoas que eu me identifico na política, tá? Olívio Dutra e Leonel Brizola. O Christian Sangalli escreveu: tem os dois lados da moeda. Ele, por um bom tempo, serviu os interesses da administração. Pois é de confiança, é de pessoa que... E eu atesto, é trabalhador. Isso aí, não, acho que ninguém duvida. Tá? O fato é, quando tem um FG, é uma função de agente político. Começa a representar o governo. Eu sei que às vezes tem servidor que não ganha FG porque eu sou muito competente. Tá? Pode ser muito competente, mas ganha FG porque tem a confiança daquele governo. Né? E aí... De repente, no final de semana, sai com todas essas denúncias e algumas, na minha opinião, são graves. Outras nem tanto. Né?
Mas, enfim, inclusive as que eu não acho graves devem ser averiguadas, porque podem ser graves. Eu também não sou o delegado nesse processo, né? Não é eu que julgo, né? Mas politicamente algumas eu achei fracas, outras achei até com bastante fundamento. Matheus de Marco. Algo um tanto suspeito. Bastante, meu comandante. O Juliane de Sá. Está muito boa a prosa, em alto nível de análise. Parabéns. Obrigado, meu companheiro. Quem não leu, leia hoje o texto que o Juliano fez. Eu publiquei no meu Facebook sobre a questão da alimentação saudável, né, e da alimentação, né, Juliano, nesse momento, não só da pandemia, mas o texto é muito bom porque ele contextualiza muito bem as políticas públicas nos últimos anos, o Brasil saindo do mapa da fome, o Brasil voltando para o mapa da fome e a situação de subnutrição que estamos vivendo hoje em vários setores. Se não me engano, ele citou 9 milhões de pessoas hoje, né, em condição de miséria ou de fome, né, no país. Teria que voltar para o início da live para nós comentar. E o Bolsonaro dando tiro de tarde lá e recebendo o R.R. Soares para não pagar a conta. Leão Gonçalves. O importante dessas lives é o belo esclarecimento dos fatos com conhecimento. Obrigado. Eu que agradeço, mestre Leão. Muito obrigado pela companhia aí, tamo junto. Valdeni Leandro Pinto. Sempre bom ouvir pessoas esclarecidas, com fatos e fontes confiáveis. É neste tipo de política que acredito. Política séria e não politicagem. Abraço. Valdeni é um funcionário público, meu amigo, gente boa, né? Um cara consciente, aluno da UERJ, já se formou, né, Valdeni? Que bom tê-lo conosco aí, Valdeni. Muito obrigado pela companhia. Pessoal, era isso hoje. Eu acho que a Soledade, o país, o Estado precisam repensar, né? Temos muita coisa. O momento é muito difícil, né? A gente às vezes ri de nervoso, né? Mas é momento também das lideranças estarem à prova. Como falo em todas as lives, né? Eu venho aqui, exponho meu pensamento. Claro que quero que boa parte concorde comigo. Obviamente que respeito aqueles que não concordam, mas eu me exponho porque eu me coloquei numa posição de ser uma liderança. Acho que todas as lideranças têm que ter lado, né? Tem que saber política para não ficar que nem o Centrão aí, que não diz que o Centrão no país, o Centrão no Brasil é o que tem mais à direita. O Centrão no Brasil tem mais à direita. São aqueles caras que simplesmente se vendem por um cargo. São 10,6 bi agora que eles estão querendo tirar do orçamento federal para fazer politicagem. Tá? Naquele que foi eleito dizendo que ia acabar com a negociata. Tá? Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima live. Acho que vamos fazer todas as quintas. Compartilha a live se gostou, meu amigo mesmo. Compartilha para chegar para mais gente. Curte. Siga a página, nossa página está muito legal, alguns textos bem legais, tá? E se inscreva no canal do YouTube. Um abraço ali, o Luciano, estou enxergando ali, a abençoadinha da minha sogra, vereadora lá em Fontoura Xavier, a Sandra Garcia, o Giba, meu parente, primo do meu pai, um grande abraço. Quem mais aí para nós dar um abraço? Joel Santos, Renato O Joel, Silveira, meu primo. Os parentes estão aí. Fernando Porto, Lúcio Fernando, um abraço. Dias. Lúcio, né, um companheiro de longa data. Grande abraço, uma boa noite, um bom final de semana, boa luta aos trabalhadores e trabalhadoras.